Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Estamos no 16º dia e a nossa Mãe do Céu vem no seu reino da divina vontade, Continua sua vida no templo, forma esse novo dia que quer trazer o sol brilhante da palavra divina na terra. Vamos ver o que a nossa Mãe quer falar para nós nesse dia, que nós podemos refletir, meditar, tirar de mensagem para nós. Meus queridos filhos, como eu suspiro para manter vocês sempre comigo. Eu gostaria de ser seu batimento cardíaco, sua respiração, as obras de suas mãos, o passo de seus pés, para fazer você sentir através de mim como a vontade divina opera. Então a nossa Mãe, ela quer que a gente entenda, que a gente entre, que a gente compreenda nesse mundo da divina vontade, nesse reino da divina vontade, como que essa divina vontade opera. Então, por isso que nós estamos nesse canal todinho, Fiat Voluntas Tua, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, no Brasil, O nosso canal está aqui para divulgar, para poder falar somente do como a divina vontade opera. É o nosso desejo, então, unido com o desejo da Mamãe do Céu, O dia que eu comecei essa jornada dos 31 dias no ano passado, depois que eu fiz essa jornada com Maria, nunca fui a mesma pessoa. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais consegui olhar para trás, nunca mais, À medida que você vai entendendo como essa divina vontade é importante, rege a nossa vida, é o motivo de nós estarmos vivos, De todo o desejo dela, de Deus. Quando a gente ama essa vontade de Deus e obedece e se resigna e se mantém debaixo, quer se manter debaixo, não quer ir contra, porque sabe que ir contra é morte e não é por obrigação, não é por sobrevivência, instinto somente que você vai em direção a isso. Tem as pessoas que vivem no instinto, de sobreviver, e que também faz parte da divina vontade, O instinto de você se manter vivo. Mas nós, os filhos da divina vontade, não, Nós somos chamados pelo amor, pelo mesmo amor que Deus sente por nós, O amor que opera em Deus. Ele nos amarra pelo seu amor. O dom da divina vontade é o dom do amor, o dom de amor de Deus. Porque o que faz a vontade divina atuar é o amor de Deus. É o próprio amor de Deus, que é a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, santificando a terra. É o tempo do Espírito Santo, é o grande Pentecostes de Deus. O Espírito Santo é esse amor divino do Pai e do Filho, essa vontade dos dois, do amor, do coração do Pai e do Filho, que reina. É o Espírito que reina, o Espírito Santo de Deus. Essa presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós, reinando dentro de nós. E nós vamos por amor. Nós vivemos desse amor, dessa família divina de sermos um com Deus, de Deus ser um conosco. Uma união, uma fusão contínua, um entender que nós nascemos para esse fim, para essa finalidade, sermos reino de Deus,
de sermos extensão do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a gente fazer acontecer na terra o desejo de Deus em nós e através de nós, nas pessoas, nas coisas, nas orações que nós fazemos, em tudo que nós produzimos, nas ações que nós fazemos, tudo em direção a glorificar a divina vontade de Deus, o amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo que deu vida a tudo, que coordenou todas as coisas. Deus não nos fez para sermos sozinhos do mesmo jeito que Ele não é sozinho. Tudo o que Ele deseja para nós é o que Ele desejou primeiro para Ele mesmo. Porque eles, a família divina, o povo divino, como Maria diz, se amavam muito. E esse amor transbordou. O amor dessa família transbordou e gerou-se os filhos. É o mesmo que nós temos quando nós vivemos um amor um relacionamento humano. Quando nós vivemos esse amor com alguém que nós casamos, queremos ficar com essa pessoa pro resto da nossa vida, a gente não consegue querer viver só nós dois, só o casal. Transborda esse amor, na vontade de ter filhos, de gerar vida. Porque do mesmo jeito que Deus atua, nós atuamos. Do mesmo jeito. E como nós choramos quando nossos filhos vão embora de casa, né? Quanto nós choramos quando nossos filhos vão crescendo e vão se desapegando e vão indo embora, se distanciam. Quantos pais sofrem tanto por não ter mais seus filhos perto deles? Os filhos muitas vezes até abandonam os pais, né? Se retiram, somem, nunca mais aparecem. Ou então, uma vida um relacionamento bem superficial, onde o filho não valoriza, não valorizou, não ama, né? Não volta a esse amor, né? Às vezes até nem ama mais os pais, detesta os pais, odeia os pais. Então, é o sentimento sofrível, né? De quem cria um filho com tanto amor e por diferenças esse filho se retira da sua vida e vira um filho pródigo, desgarrado. É o mesmo que Deus sente, é o mesmo. Então, Deus ele faz a gente passar pelas mesmas coisas que Ele passa. Nós que somos família, nós que somos pais na terra, nós passamos pelas mesmas dores, os mesmos sentimentos, muitos de nós, né? Deus permite para que a gente perceba e entenda o que Ele passa, o que Ele sente quando o filho se retira, né? E vai longe e quer ir em uma direção totalmente oposta do que ele deseja, do que ele sonhou, do que ele espera. Nunca volta para a casa do pai, nunca volta a estar com o pai. E tem outros que são tão apegados ao pai. Tem outros que são grudados com o pai e com a mãe, que o pai e a mãe não podem morrer, que se morrer eles morrem junto. Que não vivem sem o pai e a mãe. Então também isso a gente quer entender na divina vontade, né? Que Deus também não aceita esse apego, nem com Ele mesmo. Ele quer que a gente fique pertinho dEle, sempre o adorando, sempre olhando em direção a Ele, mas Ele nos leva também a ir em direção às pessoas, a ir em direção à frente, né? Ele quer que nós façamos transbordar esse relacionamento para com os nossos irmãos e irmãs, mas sempre no desapego, nunca no apego, né? Nunca. Então o Senhor pede para que a gente seja uma pessoa livre, um filho amado, sempre livre, que está na casa do Pai e se sente à vontade. É isso que Nossa Senhora quer ensinar para a gente. Vamos ver o que mais ela diz. Eu gostaria de derramar minha vida em você. Oh, quão doce, amável, encantadora e arrebatadora ela é. Oh, como eu iria fazer-te duplamente feliz se eu tivesse você, meus filhos. Você, minha filha, meu filho, sob o império total do Fiat divino, que formam toda a minha fortuna, minha felicidade, a minha glória. Agora preste atenção em mim e ouça sua mamãe, que quer compartilhar minha fortuna com você.
que quero compartilhar, né, minha fortuna com você. Continuei a minha vida no templo, mas para mim o céu não estava fechado. Eu poderia ir quantas vezes eu quisesse. Meu ritmo estava livre para entrar e sair. Já pensou, gente? Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Esse ritmo, né, de poder entrar no céu. Que ela vivia, né, ir e sair e voltar. Mas ela é verdade, não é só entrar dentro de você, rezar, voltar, né? Ela ia mesmo levada pelos anjos, né? Que lindo esse momento que ela, né, convivia com Deus. E essa vida na divina vontade dela, ela quer né, compartilhar conosco. Então, assim, que delícia seria se a gente pudesse viver exatamente como ela, né? Então, essa vida na divina vontade, ela está com, né, um convite, e a gente tem que acreditar e confiar e esperar milagres dessa divina vontade, né? Milagres grandiosíssimos, que a gente, no tempo certo, no tempo de Deus, nós vamos alcançar. No céu, eu tinha a família divina. Ela nunca se sentia sozinha, porque ela sempre tinha a família divina, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre com ela. Era a família dela, né? O Pai dela, Jesus, o Filho dela, e o Espírito Santo, o esposo dela, né? Ai, que delícia, né? Que vida divina que ela vivia, né? A divindade em si, as pessoas divinas me esperavam com tanto amor para conversar comigo, para me parabenizar e me fazer mais feliz, mais bela, mais querida aos seus olhos. Afinal, eles não me criaram para me manter longe, nem a nós, né? Eles também não nos criaram para nos manter longe, né? Não. Queriam se divertir comigo, sentir a minha presença, sentir minhas palavras animadas pelo Fiat, né? Que detinha o poder de colocar a paz entre Deus e as criaturas. Então, é interessante isso aqui, né? Sentir as minhas palavras animadas pelo Fiat, né? Pelo desejo de Deus em mim, né? De trazer a palavra eterna para reinar, né? E detinha o poder de colocar a paz entre Deus e as criaturas. Essa paz entre Deus e as criaturas foi o que Nossa Senhora já conseguiu através da redenção, de trazer o Verbo encarnado, né, no seu ventre materno, que Deus, na sua divina vontade, permitiu, né, e fez esse milagre grandiosíssimo de Jesus, com apenas 3 gotinhas de sangue, né, de Maria, ter se formado dentro dela. É um milagre da divina vontade, da onipotência, da sabedoria, da infinita grandiosidade de poder, mares de graça, de sabedoria, de amor, tudo que foram colocados em Maria, né, da ação do Espírito Santo, de ter gerado, né, esse Filho amado, esse Verbo encarnado no seio dessa Virgem poderosíssima, pela ação do Fiat divino. Então, o poder do Fiat divino, o poder de agir em Maria, o poder que quer agir em nós também, como filhos amados de Deus, podemos viver essa mesma vida de Maria, né? Podemos viver e suspirar por esse reino da divina vontade em nós, né? Do poder do Fiat supremo, que tanto a gente pode viver, terceiro Fiat de Deus, que é o Fiat da santificação, que é o primeiro Fiat foi da criação, o segundo Fiat foi da redenção e o terceiro Fiat é da santificação, que é o que nós estamos vivendo agora, que é o convite, né, de Deus, de todo o povo né, da terra, de todos os seus filhos da terra, são convidados a reinar, né, com Ele, junto com Ele, nós temos moradas, palácios de Deus em vida, né? É um convite do terceiro Fiat do céu. Então, nós vamos ter o mesmo poder de continuar colocando paz entre Deus e as criaturas, neste tempo agora de trevas que nós estamos vivendo, nesse tempo de luz, de luta, né, de dificuldades, né, nós podemos clamar essa vida divina, essa santificação para acontecer. Ela clamou, ela pediu com as suas palavras para trazer paz entre Deus e o homem através da redenção. Ela pedia para que o Verbo encarnado se encarnasse.
Messias esperado viesse. Esse era o único objetivo principal da vida da Divina Maria Santíssima, né? Trazer Jesus. Ela foi criada, foi sonhada, foi desejada, foi preparada para ser esse instrumento de Deus. Porém, ela não é um robozinho, ela não foi um bichinho, uma criaturinha. Deus, não, vou fazer direitinho uma pessoa para mim. Vou deixar uma pessoa separadinha para mim, os outros vou deixar, né? A Deus dará, deixa eles viver à vontade lá. Mas eu quero manter uma pertinho de mim, eu quero uma só para mim, para ser o meu bichinho, né, de estimação. Não, a senhora não foi isso. Tá? A gente não pode ver Deus. Tem gente que, né, que pode tentar ver Deus nesse grau, a maldade, a malícia, né, que nós temos dentro de nós, nos faz questionar Deus, nos faz olhar Deus de várias formas, né? Por que Ele quer interferir na nossa vida? Por que Ele quer mandar? Por que Ele quer, né, trazer sua vontade para poder reinar na minha vontade? Né? Por que isso? Ele quer que eu seja o quê? Né? Um robozinho que Ele vai... Deus nunca desejou e nunca desejará isso. Nunca. A liberdade Ele mantém total do livre-arbítrio. É uma escolha que a gente faz. Mas aí você me fala, mas Aline, Ele não deu outra opção. Deu. Não, a outra opção não vale, Aline, é morte, é destruição, não tem opção. Claro que tem. Você não vai ter eternidade para essa opção. Você está dizendo, você tanto, né? Porque Ele deixa você reinar sozinho na sua vida. Ele deixa você fazer o que você quiser. Ele deixa você fazer o que você quiser, pode ir. Ele não impõe nada, nunca impôs, nem para Maria. Mas só que qualquer pessoa que recebe inteligência como Maria recebeu, né? Ela recebeu esses dons todos que ela recebeu, é impossível. Quanto mais conhecimento da sua própria natureza e a diferença entre a natureza divina e o convite que Deus faz, né, constantemente à criatura, qualquer pessoa racional vai preferir escolher Deus. Ela tinha entendimento, ela não era cega, ela não era surda, ela tinha inteligência. A inteligência dela supera todos nós, até os anjos. Ela recebeu isso de Deus, sendo a primeira criatura, e não era decoroso que ela, como mãe do céu, como mãe de Deus, fosse, né, não fosse dado a ela todo o entendimento, todo. Deus partilhou com ela antes mesmo dela dizer sim. Gente, vamos parar para pensar na vida de Maria, em como ela viveu, como foi a criação dela, como foi tudo. A gente está estudando Místicas da Idade de Deus, mas até agora o que nós já recebemos de conteúdo, que nós lemos, né, o que nós já lemos no nosso canal, é o que eu já li. Eu não li mais do que isso. Eu leio e já coloco aqui para vocês. Simplesmente, Deus, Ele chamou Maria para poder ela ser um ouvido. O que Ele fez com ela? Ele desejou, né, ter a sua mãe, e Ele pegou e, ao criá-la, deu para ela toda a sabedoria que poderia caber numa criatura, todo o conhecimento, toda a inteligência, todo o entendimento. Mostrou para ela tudo, ela mesma fala, mostrou tudo para mim, mostrou como foi criado cada ser vivo, cada criatura, uma por uma, me mostrou tudo, me mostrou o inferno, me mostrou o purgatório, me mostrou os pecados dos homens, mostrou o momento que criou o homem, o amor com que Ele colocou no homem, mostrou tudo para Maria, mostrou tudo primeiro, antes do sim.
E ela, com o entendimento, com a sabedoria, né, ela disse sim. Ela tem todo o entendimento, ela tem toda a sabedoria, não a mesma de Deus, mas ela recebeu todo o entendimento. Ela não é burra, então é uma pessoa que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. Recebeu tudo de Deus, Deus conversou com ela, falou tudo o que ele tinha feito. Imagina você pegar uma pessoa humana, sentar ela numa cadeira e conversar com ela e mostrar tudo, olha, essa aqui é a minha divina vontade, é o jeito que eu faço, o jeito que eu não faço, tal, eu quero fazer desse jeito, sonhei desse jeito, tal, foi assim que eu criei, sou o criador. Imagina o criador conversar com a criatura e expor para ela tudo, é o que ele faz, como ele fez com Adão. Ele fez isso com Adão. Na hora que você está ouvindo a história de alguém, o que você sente? Ou você se coloca na posição de criatura, ou você se coloca na posição de que você é um igual àquela pessoa e você gostaria de ter os mesmos dons que ele tem. Dentro de você está ouvindo uma pessoa, Deus é uma pessoa, falar de tudo que ele fez. Mas você esquece de uma coisa, você é criatura. A pessoa esquece, ela se envolve nesse mistério todo, ela tem todo esse entendimento e acha que pode fazer tudo isso, igualzinho a Deus, que consegue fazer isso tudo. Tá ouvindo Deus e ela fala, nossa, eu também quero fazer aquilo. Eu também poderia ter feito melhor. Ele fez aquele bicho, eu poderia ter feito melhor. Tem duas formas de ouvir Deus. Tem duas formas, e sem pecado nenhum. Nesse momento, sem pecado, na inocência pura mesmo. Sem nenhum pecado. Adão conversou com Deus sem pecado nenhum, não tinha pecado nenhum. Nossa Senhora conversou com Deus, não tinha pecado nenhum, na mesma situação. E ela se colocou no lugar dela de humilde. Né? Olha, né? Que lindo. Uau! Né? Admirou tudo aquilo. Agora Adão também admirou tudo aquilo, mas tem duas formas de ver. Aí você me fala, então a culpa de Adão, de repente, é por causa dos hormônios masculinos? Né? De Nossa Senhora, porque ela tem os hormônios femininos? Será que Deus, né, não pensou nisso? Será que Deus, né, não pensou que ela era mais fácil de convencer do que ele? Ela não tinha ainda hormônios ainda. Quando conversou com Deus, no comecinho, né? Quando Deus mostrou muitas coisas para ela, ela ainda era alma, somente alma. Né? Depois que ela estava já vivendo na terra, ele conversou com ela de novo. Teve a novena que ela fez, de preparação, onde ele mostrou tudo mais para ela. Aí ela estava... Então, vamos pensar em particularidades de homem e de mulher nesse inteirinho. Né? Vamos pensar somente na forma de ver e de ouvir a Deus. Como foi? Tem duas formas de ver e ouvir a Deus, do mesmo jeito que nós também podemos ver e ouvir a Deus também nessas duas formas. O que você gostaria? Você gostaria de ser Deus? Ou você gostaria de ser um amigo de Deus? E se colocar no seu devido lugar. Saber que você não é Deus e que nunca vai ser. Que não consegue fazer do mesmo jeito, com a mesma perfeição, porque você não é perfeito. Essa perfeição de Deus, sem Ele você não consegue ser perfeito. Sem Ele estar agindo, atuando em você, você não consegue. Sozinho, sem Deus, é impossível. Além de Deus ter criado você, Ele se colocou em você. Ele é um sopro, Ele é uma presença, Ele é uma luz que opera dentro da criatura. Ele criou todos nós para morar dentro de nós.
Ele criou nós para Ele, para sua glória, para morar dentro de nós e nós sermos extensão da sua presença na terra, de sua presença no mundo, no universo. Ele nos criou assim, nesse inteirinho, mas Ele deu essa opção, dessa liberdade de você querer Ele ou não. Você querendo Ele, você vai ser tudo o que Ele sonhou que você seja. E aí você vai ser realmente um Deus. Com Ele. Sem Ele você não é, porque a divina vontade dele é que diviniza a criatura. Então, sem Ele, você não é nada. Com Ele, você é tudo. E aí a gente pergunta, por que o Senhor já não criou todo mundo desde o começo, com esse entendimento que Maria tinha? Né? Por que não criou todo mundo já com essa divina vontade já grudada na gente? A gente não teria liberdade de escolher. E Ele criou Adão com essa divina vontade já nele já. Adão é que, né, ele pediu um teste para ver se podia confiar. E Adão, mesmo com ele morando dentro dele, né, ele desejou ser Deus. Ele desejou ser mais do que ele era. Maria não. Maria desejou ser o que Deus queria que ela fosse. Ela entendeu que estando em Deus ela conseguiria ser o que ela é chamada a ser. E ela fez sem querer nada. Ela não tinha vontade. Ela deu toda a sua vontade para Deus. Quando ela entendeu que Deus conversou com ela, antes dela entregar a vontade dela, Ele pediu esse teste para ela de dar a vontade dela, ela entendeu que sem Ele ela não é ninguém. Ponto final. E ela escolheu. Ponto final. E ela recebeu, ela passou no teste e recebeu tudo o que Deus tinha que dar para ela. Ponto final. Adão não passou. Então, a gente tem que começar a entender o que Deus fala no livro do céu, a conversar sobre isso, para a gente poder entender, desejar, gostar, desejar essa divina vontade, né? E aí você me fala, Aline, mas todo mundo já sabe disso aqui, a gente já está caminhando, já sabe disso, a gente já... Não, tem gente que vai ver esse áudio pela primeira vez, de repente, do nada. Então, sempre eu preciso lembrar, retornar, mostrar novamente, né? E com o meu entendimento, sem influência, né? Para poder as pessoas entendendo, né? Que isso a gente vai compensando em compreender, vai entrando dentro de nós esse entendimento cada vez mais. E quanto mais você fala de algo, de um bem, mais ele se torna verdade. Jesus fala, quanto mais você fala, quanto mais você coloca em prática, quanto mais você divulga, quanto mais você partilha, mais você toma posse desse bem que você tanto sonha. Então, é como se você já tivesse algo que você tanto sonha em ter. Então, você quer tanto esse dom da divina vontade, quer tanto essa divina vontade reinando em você, que o querer te dá a posse desse dom da divina vontade. O querer dá a posse. Então, Jesus ele explica no livro do céu, no volume 21, sobre isso. A gente, né, à medida que vai mergulhando no livro do céu, a gente vai cada vez compreendendo mais, vai se ligando tudo que a gente está vendo aqui nos 31 dias com Maria. Então, minha presença nunca tendo feito a vontade humana, retribuiu o seu amor, o amor de Deus, retribuiu para ele, correspondeu, retribuiu, deu de volta, e a glória da grande obra de toda a criação. E, portanto, eles me confiaram um segredo da história da humanidade, que é o que eu acabei de falar. Eles me confiaram um segredo da história da humanidade e orei e intercedi para que a paz entre Deus e o homem ocorresse. Então, ela não pensou nela. Ela pensou na família humana em geral. Ela se colocou como advogada, como uma representante, que era o que Adão precisava ter se colocado. Ele não se colocou como representante. Ele nunca a viu dessa forma. Então, a diferença é muito grande, né, entre os dois.
E ela continua: agora, minha filha, você deve saber que sou o único ser humano que tem o profundo céu aberto e, portanto, não foi dado a nenhum outro penetrar nessas regiões celestiais e ter o comércio com a família da família, com o seu Criador. De fato, a vontade humana jogou a criatura longe daquele que a criou. A vontade humana de Adão jogou a criatura longe daquele que a criou. Após o homem escapar da vontade divina, tornou-se medroso. Então, ele queria ser Deus, né? Logo que vocês comerem da árvore do bem e do mal, né? Vocês abrirão, seus olhos se abrirão. A serpente disse: vocês serão como deuses. Então, eles sonhavam com isso. No fundo lá, quando ele ouviu Deus, quando ele viu toda a criação de Deus, tudo o que ele queria era dominar como Deus dominava, ser Deus. Mas ele não tinha o domínio dele mesmo ainda. Ele nem se autoconhecia ainda para poder dominar alguma coisa, nem ele se dominava. E aí, o padre Paulo Ricardo explica que a árvore do bem e do mal, o que significa? É você querer se colocar no lugar de Deus, né, que é Pai, que sabe o que é bom e o que é mal, só Ele sabe. Então, isso só competia a Deus. A vontade divina, ela queria nos dirigir dentro de nós, ela iria viver dentro de nós. Deus iria atuar dentro de nós, nos guiando na direção do bem, né, e tirando a gente do mal. Mas a gente preferiu por nós mesmos dizer o que é bem e mal. E isso não dá, porque a gente não tem a visão que Deus tem. A gente não sabe o que é bom e o que é mal. E por isso que a gente caiu nesse abismo de escuridão que nós estamos. Então o homem se tornou medroso, porque ele não sabe o que é bem e mal. Ele não pode dizer o que é bom e o que é bom, o que é mal. Se tornou tímido, perdeu o domínio de si mesmo. Já não tinha direito e ainda perdeu mais, né? Porque o domínio de si mesmo dependia do dom da divina vontade. Ele tinha enquanto Deus estava reinando nele. Mas depois que ele perdeu tudo. E perdeu o domínio da criação também. Todos os elementos são dominados pelo Fiat. Todos os elementos, a natureza, tudo é dominado por esse Fiat, né? E esses elementos dominados permaneceram superiores a ele. Ele foi o único que se retirou. O ser humano foi o único que se retirou da ordem estabelecida por Deus. Na sua liberdade, porque Deus permitiu, sendo semelhança, permitiu ao homem, na sua liberdade, escolher o que queria. E o homem escolheu errado. Deus não podia conferir para o homem o restante dos bens e conhecimentos que ele tinha. Não podia confiar mais. E aí, toda a criação, os elementos, a terra, o universo, se tornou superior ao homem e poderia prejudicar o homem. O homem estava com medo de tudo. E pareceu-lhe pouco, minha filha, que aquele que foi criado rei, governante de tudo, veio a ter medo daquele que o criou? Estranho, minha filha, e eu diria quase contra a natureza, que uma criança tenha medo do seu pai, enquanto é na natureza que, como ela é gerada, amor e confiança são gerados entre pai e filho. E isso é comum. É o nosso Pai. O Pai que quer todos andando na direção dele, vivendo nessa família, unidos, desejando em comum a mesma coisa. Mas não, ele tem que querer estar fora de casa, querer ir atrás do seu egoísmo de querer ser o que ele quer, da forma que ele quer, sem o pai. Não quer ter influência de ninguém, não quer ter influência.
Foi isso que o homem quis, sendo influenciado por uma cobra. Ele demonstrou para Deus: não quero ter influência de ninguém. Porém, obedecendo à tentação de uma cobra, de um bicho super inferior a ele mesmo. E a gente vem um monte de pergunta na cabeça da gente, né? Por que Deus permitiu que essa cobra fosse lá, que o demônio pudesse tentar? Gente, Deus utiliza sempre. Deixa o demônio fazer a festa dele. Deus deixa até o demônio livre para fazer a festinha dele. Deus também criou Lúcifer, e ele também tem ele como filho. E deu a mesma liberdade para ele. E ele também teve essa liberdade de escolher. E ele escolheu o lado errado. E ao escolher o lado errado, ele é o oposto de Deus. Ele quer fazer tudo ao contrário de Deus. E Deus deixa ele lá fazer o que ele quiser. Né? Eu dei liberdade tanto para os anjos como para os homens. Ele deu liberdade para ambos. Eu não poderia ter dado outro planeta pro Lúcifer reinar, né? Precisava ser a Terra. Viver dois tipos de criatura no mesmo lugar. Né? A gente para pensar, né, gente? Eu paro para pensar em tudo. Eu converso com Deus demais. Ai, meu Deus. É tão bom a gente poder ter esse relacionamento com Deus. É tão bom Ele dividir com a gente, né? E a gente poder conversar com Ele, a gente ter essas perguntas. É o que Ele mais deseja, gente. É esse relacionamento verdadeiro. Ele não tem problema você perguntar as coisas para Deus. Não tem problema nenhum. Isso demonstra interesse. Demonstra que você o ama, que você entende quem Ele é, coloca Ele no devido trono onde Ele deve estar, né? Sendo seu Pai, aquele que te orienta, aquele que te guia, aquele que te dá tudo. É estranho, Nossa Senhora diz, é estranho, é contra a natureza que uma criança tenha medo do seu pai. Depois que eu li tudo que eu já li sobre Deus, tudo que Ele mesmo fala dele mesmo, Jesus mostra sobre Ele, eu sinto a liberdade mais plena de poder falar com meu Papai do céu do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, perguntar a pergunta que eu quiser, sendo a criança que Ele deseja que eu seja, que não tem medo do Papai. A gente não tem que ter medo do nosso Deus. Viver na divina vontade é liberdade plena. A gente não tem medo nenhum de Deus. A gente vive sempre feliz, sempre calmo, sempre em paz, porque a gente sabe que está sob o cuidado e o amparo desse Deus, porque a gente já provou para Ele nos testes que Ele faz para a gente. A gente está provando constantemente para Ele: Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu prefiro o Senhor. Eu deixo qualquer coisa para te dar tudo o que eu sou. Pai, desculpa pelas minhas dificuldades, pela minha fraqueza. Pai, me perdoa, Pai. Sempre está nesse entendimento com o Pai. Sempre está nessa volta, nessa conversa contínua. Explicando, falando para o Pai sem medo. Os seus medos, as suas dificuldades, as suas dúvidas, né? A sua tristeza, a sua alegria. E Deus está sempre do nosso lado, sempre, sempre, sempre. Essa vida na divina vontade é um presente dado a Deus para nós do céu. E no meio do caos que está, você vive uma paz gigantesca. Ontem mesmo estava conversando com uma amiga, ela falando: Aline, todo mundo nesse momento da pandemia, dessa crise, todo mundo só chorando, só desesperado, reclamando. E eu não. Eu estou vivendo no céu, Aline. Ao caminhar com Maria no reino da divina vontade, ao caminhar nessa divina vontade, eu estou vivendo no céu. Como, Aline? Eu sou de outra natureza. Eu sou um ET nesse momento, né? Gente, é verdade. A pessoa que vive na divina vontade, ela vive no céu. O céu está aberto. Como Nossa Senhora disse aqui, o céu também está aberto para a gente. A gente começa a não ter medo mais do nosso Deus.
A gente sabe que Ele está no controle de tudo. Que a gente confia, que a gente não precisa ter medo de nada, que a gente não tem que se apegar a nada, que nada pode nos fazer mal. Que nós somos totalmente gerados para a felicidade. Que nós somos filhos de um Pai que ama, que deu tudo para nós e dá tudo para nós continuamente, mesmo no meio do caos. Aí você me pergunta, mas Aline, as coisas estão horríveis, a gente vai, né, tá numa situação difícil e tal. Ontem mesmo eu estava dando testemunho para ela, falando assim, olha, no meio desse caos, Jesus está me cuidando, está cuidando de mim, cuidando da minha família, né? Eu converso com as pessoas totalmente desesperadas também. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela vende só um tipo de produto, que ela é nossa fornecedora, e ela não tem outro meio de sobrevivência, e ela não está vendendo nada nessa pandemia. Nada. Então, assim, meu Deus, judiação. E aí eu falando pra ela, nossa, graças a Deus, eu e meu marido, a gente tá sendo guiado por Deus. A gente já tinha umas máquinas guardadas em casa que a gente, né, comprou e não sabia que ia usar. A gente tinha o sonho de usar e nunca teve acesso, oportunidade de usar. E na correria de vender, né, os pendrives que a gente vende, a gente nem usava, né? Deixamos ali, né, pra quando Deus quisesse a gente ia. E agora Deus quis. Nós estamos usando, né, essas prensas, né, de sublimar camisa, caneca para vender os produtos. Ganha menos? Ganha. São produtos bem mais baratos do que a gente vendia antes, né, porque a gente vendia pendrive em quantidade. Então, o lucro era de uma venda boa, né, o lucro era bom, né. Agora não, agora de R$500 de um lucro, de R$200 de lucro de uma coisa, a gente está recebendo R$20. A diferença é muito grande, né. Mas assim, a gente não está conseguindo pagar as contas, né, de empréstimos, em contas grandes a gente não está conseguindo pagar, né, nem funcionário a gente não está conseguindo pagar nesse momento, não tem como ter funcionário. Nós suspendemos os contratos de trabalho das nossas 2 funcionárias, né, e tivemos que dispensar a nossa estagiária, né, isso não tem que fazer, né, essa situação é o que está acontecendo no planeta, eu acho, né. Principalmente no Brasil, muita gente perdendo emprego. É com tristeza, porque a gente está precisando delas. Meu marido está desesperado querendo elas aqui, né? Precisando delas para trabalhar. Mas a gente não tem como pagar, porque não está vendendo, né? Mas no meio disso tudo, eu dando testemunho de Deus, né, permitindo que a gente não passe fome. A gente não passe, né, falta do básico, né? Ontem foi aniversário do meu marido e hoje ele acabou de me acordar agora e viu e consultou e ele recebeu o auxílio né, que eu tinha deixado. A gente não tinha conseguido o auxílio do governo e hoje aprovou o auxílio dele. E vai ajudar, né? Porque Deus sabe a hora certa das coisas, né? Na hora certa que vem acontecer. E eu vou fazer o meu cadastro agora de novo para ver se eu consigo também. Então, assim, é ele, né? Ele não permitindo que a gente passe o básico, né? Precisando de nada. E o que é mais bonito de Deus, que eu fico assim muito emocionada, é que Deus não deixa a gente depender da família, né? Isso não é porque eu não estou disposta. Eu já disse para Deus, se precisar, né? Eu pedi para minha mãe, que é aposentada, eu peço. Se eu precisar depender da minha mãe para comer, eu não tenho problema. Mas só que Deus é tão bom, que Ele não está permitindo que a gente passe essa necessidade nesse grau, né? Ele quer que a gente seja independente, né? Ele quer que a gente dependa dele somente, nem do pai, da mãe, Ele quer que a gente dependa, né? Então, assim, eu acho muito lindo isso de Deus, é o que mais me emociona, sabe? É a gente não precisar passar por essa humilhação, porque é uma humilhação, porque depois, mais pra frente, você não tem como devolver, né? De repente você não tem como devolver. E aí você me fala, nossa, mas você não já ajudou seu pai e sua mãe? Já não ajuda muito eles quando, né, tava numa situação boa, vocês não ajudou, né? Não sustentou a família, né? Sim, a gente chegou a dar emprego pro nosso cunhado, né? Sustentamos 2 famílias, né? A gente ajudou muito os nossos pais, tanto do lado do meu marido como do meu lado, né? Então não tem nada de errado ali, né? Agora eles ajudar você, não tem mesmo, não tem nada de errado. Tanto que eu falei para Jesus, não tem nada de errado nisso, eu não vou ficar mal com isso,
Mas Jesus, ele é tão bom que ele não permite que a gente passe por esse tipo de coisa. Ele não está permitindo que a gente passe. No meio desse caos, ele não está permitindo que a gente passe. Ele mantém a nossa dignidade. Então, além de dar o pão de cada dia, ele mantém a sua dignidade. O que falar de um Deus desse? O que falar de um Deus tão bom? É um Deus que é pai de verdade. Então, não tem como você não sorrir. Aí, ontem eu estava ouvindo e convido vocês a ouvir, né, a aula que o Padre Paulo Ricardo deu essa semana passada, se eu não me engano, na segunda-feira ao vivo, que ele deu pra gente uma aula sobre a causa da nossa alegria, no canal do Padre Paulo Ricardo. Assista esse canal, né, essa aula do Padre Paulo Ricardo, a causa da nossa alegria. É muito perfeito, né, a explicação filosófica, teológica, que ele fala da alegria, que é justamente essa alegria que nós vivemos na divina vontade, que a gente, por mais que esteja um caos, o mundo, a gente recebe de Deus esse dom de inteligência, de razão, de sabedoria. Esse dom da divina vontade traz todos os dons, todos, da ciência, né, todos os 7 dons do Espírito Santo em profusão, né? E a gente tem esse entendimento de tudo que é realmente causa de alegria, uma verdadeira alegria, que a gente não sente falta de nada. E a gente pode sorrir e sentir a paz que vem do céu. Então, esse medo do Pai acaba. Né? Isso que Nossa Senhora fala aqui. Como, filha? Que o homem, né, que estava com medo de tudo, e foi criado rei, governante de tudo, veio a ter medo daquele que o criou. Estranho, minha filha, e eu diria quase contra a natureza que uma criança tenha medo do seu pai. Enquanto é da natureza que, como ela é gerada, amor e confiança são gerados entre pai e filho, e isso é comum, haver a herança que pertence ao filho e o direito que cabe ao pai, de modo que Adão, fazendo sua vontade própria, perdeu a herança de seu pai, perdeu seu reino e fez de si a chacota de todas as coisas criadas. Olha que tristeza, meu Deus do céu. Adão ser a chacota, a vergonha de todas as demais coisas criadas. Imagina você perante um rato, você ser menos que ele. Fala sério. Você menos que uma barata. Você é a vergonha de todas as coisas criadas. Você ser menos que um rato sujo. Em comparação pelo dom da divina vontade que você perdeu. Os animais estão todos em ordem. Por isso que no meio desse caos, os únicos que sofrem mais somos nós. Você vê que eles não sofrem. A natureza continua crescendo e tá feliz nesse momento, porque tá diminuindo a poluição, né? Tem menos carro na rua, tem menos produção nas indústrias, né? Meu filho estava estudando esses dias sobre isso, né? Sobre o impacto da quarentena na natureza. A natureza tá feliz nesse momento, porque diminuiu o impacto, né? Esse momento que todo mundo tá na pandemia, quarentena e dentro de casa. Nós somos a chacota. Que vergonha. Mais do que nunca. Que vergonha. Que vergonha. Minha filha, ouça sua mãe e reflita bem sobre o grande mal da vontade humana. Tira os olhos da alma e torna cega, de modo que tudo é escuridão e temor da pobre criatura. Então coloque sua mão em seu coração e jure à sua mamãe que você preferiria morrer do que fazer a sua vontade. Oh, mãe, eu prefiro morrer do que fazer a minha vontade. Coloco a mão no meu coração nesse momento e digo para a senhora, eu prefiro morrer do que fazer a minha vontade. Mãe, eu não quero fazer essa vontade. Eu tenho nojo da minha vontade humana e da vontade humana de todas as criaturas da terra.
Como isso é novidade pra gente. Como a gente gosta de culpar o demônio. Como a gente gosta de culpar qualquer coisa. Como a gente adora tirar a culpa de nós. Que bem feito. Bem feito por você estar fazendo os 31 dias da Divina Vontade, descobrindo que o problema dessa terra somos nós. E você sabe que isso é verdade, porque o cinema é o que mais fala, né? O cinema hoje em dia é o que mais mostra, né? Até os filmes mais famosos, que é justamente os Vingadores, mostra muito isso. No filme O Ultimato é o que mais fala. Naquele filme falou muito sobre a Divina Vontade. Meu Deus, eu ouvi a Divina Vontade naquele filme. Como assim, Aline? Como assim? Que horror! Mas claro que, né? Ali você não vai entender o que é aquilo. Você não vai entender com os olhos de Deus, você não vai ver. Você tem que dizer não à sua vontade humana. Você tem que saber ver o que é a vontade humana para poder entender aquele filme. É um absurdo. Um absurdo. Então você é a favor, né, desse marxismo que quer matar todo mundo, que quer tirar um terço da humanidade, ou metade, igual o cara lá. Não, Deus não quer aquilo. Muito pelo contrário, Deus ele age totalmente o contrário, né, do que aquele cara fez, né, do que aquele cara que tinha os anéis lá, eu esqueci o nome dele. Eu não guardo o nome, não adianta. O que tinha os anéis lá, que queria, né, que fez uma metade da humanidade sumir. Ele sabia que o homem era o culpado de tudo, de toda a desgraça da Terra, do universo, né? Não só o homem, né? Que ele não matou só o homem, ele matou todos os seres vivos. Metade de todos os seres vivos de todos os planetas, de todos os lugares, né? A intenção dele era limpar o universo, né? Porque não é só a Terra, ali é o universo inteiro. E aí a gente fala, então, por que Deus deixa a gente nascer, né? Por que Deus deixa a gente nascer e ter tantos seres humanos terríveis na Terra vivendo, se eles são culpados da destruição de tudo? É aí que está o detalhe. É aí que está o detalhe de Deus. Aí que está o amor de Deus tão grande. Ele não desiste da criatura. Ele tem o plano B que já foi instaurado, o plano B que já foi feito, que é Jesus, o Verbo encarnado, que já veio. Graças a Deus, obrigado, Pai, por ter mandado o seu Filho. Ele já veio, ele já religou, ele já satisfez a justiça divina, ele já reparou, Pai, já fez todo o processo que nós precisávamos. Agora a gente tem que somente tomar banho desse sangue. Somente se banhar nesse sangue divino de Deus, de Jesus. É o antídoto para a vontade humana. O antídoto. Ele fez um antídoto, gente. Só isso é o suficiente para todas essas criaturas, milhões e bilhões poderem viver à vontade, trilhões e trilhões poderem viver à vontade no universo inteiro. Obrigado, Senhor, por ter dado o seu Filho amado para nós, por ter mandado a palavra eterna na terra. Obrigado. Aí ela diz pra gente, então coloque sua mão no seu coração, jure sua mamãe que você preferiria morrer antes de fazer a sua vontade. Eu nunca, fazendo a minha vontade, nunca tive medo do meu Criador. E como eu poderia ter medo se Ele me amava tanto? Ele ama você, meu irmão.
Ele continua te amando e continua dando vida a outras novas criaturas nascentes, outros novos seres vivos. Imagina quando Deus olha para um bebezinho que Ele está criando dentro da barriga da mãe e essa criança nasce. Imagina como Deus deve sonhar todos os dias com cada um de nós. E ainda continua dando vida, todos os dias nasce mais crianças na Terra, humanas. Mais e mais, e não para de crescer. Não para de nascer, não para de nascer, não para de nascer, não para de nascer, não para de nascer. Nós estamos nascendo. Ele não para, ele não diminui, ele não quer controle de natalidade, ele quer que as famílias tenham 10, 20 filhos, se possível. E a nossa igreja está aí para poder dizer isso. Tenham filhos, multipliquem-se, abundem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, Ele quer que a gente domine e agora tem um antídoto. A dom da divina vontade dado para nós tem um antídoto, ponto final. Mas só que você tem que querer o antídoto. Tem que querer esse antídoto, que é o dom da divina vontade, que é você dar a sua vontade humana, só isso que Ele está pedindo para você. O resto você pode viver, você pode continuar vivendo e muito bem, muito melhor. Somente dar a sua vontade humana para Ele. Confia nele. É confiar nele, gente. Dar a vontade humana para Deus é confiar em Deus. É só isso que Ele pede. Confiar nele. Saber que Ele sabe melhor que a gente tudo. Confiar nele. E se a gente confiar nele, Ele vai dar tudo pra gente. Tudo que Ele sonha, dá pra gente, que Ele tem de bens. E a gente não vai pra Ele por interesse. Não vai. De forma alguma. A gente não vai por interesse. Porque por interesse não adianta. Ele sabe o nosso sentimento. Ele quer você de todo o coração. A pessoa com interesse por trás, ela não consegue ter o dom da divina vontade, porque ela já vem com a vontade humana por trás do interesse, né? E aí não tem jeito, aí já joga fora toda a oportunidade de você ter o dom da divina vontade, só para você ter o interesse de ganhar alguma coisa de Deus. Esse interesse é egoísmo. Não tem como. O dom, a pessoa, o filho da divina vontade, vem por amor, por querer confiar em Deus de todo o coração, de entender que sem Deus você não é ninguém, de querer Deus para você como Pai, de querer esse Pai do céu, de querer viver regido por esse Pai, preferir estar do lado do Pai, nunca mais querer sair do lado dele. É isso que você vai fazer quando você diz: eu prefiro morrer do que fazer a minha vontade. É isso que você está dizendo para Deus. Eu prefiro morrer do que ficar longe de você, meu Deus. Eu prefiro morrer do que ficar longe de você, meu Pai. Mora dentro de mim e vem morar aqui. Com o Senhor eu sinto segurança, paz, serenidade, confiança, o amor do Pai. Do seu lado é muito melhor ser dependente do Senhor em tudo. E o seu reino estendesse tanto em mim, que com os meus feitos eu estava formando o dia inteiro para trazer o novo sol da palavra eterna na terra. E quando vi que o dia estava se formando, aumentava minhas súplicas para obter o tão esperado dia de paz entre o céu e a terra. Agora, amanhã estarei esperando por você para lhe contar outra surpresa da minha vida aqui. Então vamos lá. Pontos de meditação do Dom Leonardo Maria Pompei. Os desejos e anseios da Divina Maria. A primeira coisa a fazer, e que ordinariamente a Madonna, Nossa Mãe do Céu, faz ao apresentar o objeto da meditação, é externar e compartilhar os desejos e suspiros de seu coração ardente e imaculado. Eu suspiro para sempre manter você comigo. Eu gostaria de ser seu batimento cardíaco, sua respiração, as obras de suas mãos, o passo dos seus pés
eu gostaria de derramar em você a vida da vontade divina, que é doce, amável, encantadora e cativante. Quem quer que tenha começado a aceitar o dom da vontade divina, não terá dificuldade em compreender a verdade profunda dessas palavras. Quem tem esse destino feliz reconhece, sem hesitação, que nunca viveu tantos dias felizes e abençoados durante toda a sua vida. Imerso em paz, alegria, calma surreal, numa atmosfera de amor pleno e transbordante por Deus e pelas criaturas, com a qual voltamos à comunhão e aprendemos a reconhecer o ininterrupto "Eu te amo" de Deus por nós. Verdadeiramente a vontade divina é doce, amável, encantadora e arrebatadora. Nem tem comentários. É tudo o que eu estava falando, mas umas palavras melhores aqui do Padre. O céu não me foi fechado. As palavras com as quais a nossa Mãe do Céu mostra sua completa e absoluta familiaridade com Deus, com a qual ela descreve suas jornadas celestiais, na qual ela revela como a Santíssima Trindade estava feliz em passar tempo com ela para torná-la cada vez mais feliz. O amor que reinava entre Deus Trino e essa criatura adorável nos fez entender a verdadeira face de Deus e nos trazer de volta ao verdadeiro propósito da criação. Deus criou um mundo para que as criaturas pudessem começar já aqui, em união com a vontade divina, a desfrutar dele. Somente o amor guiou Deus na criação, de dar vida às criaturas livres e inteligentes que desfrutaram de sua própria felicidade inefável, e aquelas que são inteligentes porque eles eram um reflexo sensível de sua beleza, sua harmonia, sua glória. Quanto mais alguém retorna à vontade divina, mais toda a criação também retornará para se submeter ao homem, que foi criado para ser rei e governante. O primeiro passo, obviamente, na vontade divina é unir-se completamente a si mesmo para poder voltar a ser senhor de nós mesmos. Esse é o primeiro e mais importante passo para retornar à união original com Deus, sempre lembrando que um dos principais objetivos da revelação da vontade divina é o retorno à condição abençoada de nossos primeiros pais, a ordem e absoluta santidade da criação original, bens que foram perdidos com o surgimento da vontade humana no pecado original. 3. Um único humano que penetrou o profundo céu. Magistral e divina é a explicação da decadência do homem pela Mãe do Céu. Depois da tragédia do pecado original, a possibilidade de o homem ter acesso íntimo a Deus acabou. E toda forma de familiaridade com o Criador terminou. Os bens perdidos eram de natureza incalculável. O homem se torna tímido e temeroso, não consegue dominar a si mesmo e perdeu o domínio da criação. Divina a explicação deste último detalhe, porque a criação se rebelou ao homem, tornando-o hostil a ele. Muito simples, porque enquanto o domínio do Fiat permaneceu cheio e invariável na criação, na verdade as criaturas, está falando aqui que na criação, nos outros seres vivos, o Fiat permaneceu cheio e invariável, não muda, nas criaturas não inteligentes, que não podem sair da ordem divina em que foram colocadas. Elas não têm livre arbítrio, tá? Elas não saíram por causa disso. Que elas não têm, elas são irracionais, Os outros seres vivos, os animais, Os elementos e tudo mais. O homem saiu de forma assustadora fora. E quem está em união com Deus não pode estar sujeito àqueles que não estão unidos a Deus. Então, a natureza que é unida a Deus não pode estar sujeito a nós, que não estamos unidos a Deus. Ponderar bem essa expressão, o homem se tornou a chacota das coisas criadas e infelizmente também dos demônios, cuja rebelião, que perturba a ordem do Fiat muito antes do pecado original, criando desorientação e guerra no céu, foi assinada e seguida. O retorno da vontade divina, portanto, implica uma verdadeira reconciliação com a criação e coloca os demônios em fuga. Então, vocês estão percebendo, gente, que antes não tinha esse negócio de vegano, de vegetariano, vegano, essas coisas, Que
Não tinha esse negócio de comida orgânica. Não tinha respeito à natureza antes de Luísa. Não tinha, não. As pessoas não estavam nem aí. Cada um por si, Deus por todos. O ser humano parecia mais um bicho, né? Tinha sua inteligência, mas, né, tinha que sempre estar sendo guiado de uma certa forma, sempre. Aí o dom da divina vontade veio pós Luísa. E aí você viu que aconteceu um boom na criação? Um boom no ser humano, né? Por quê? Porque foi reconciliada a criatura através de Luísa, né? Depois que a Luísa viveu e recebeu o dom da divina vontade, nós também recebemos. Então, por isso que hoje já tem tantas pessoas que cuidam da natureza, né? Que amam tanto a natureza e tal, né? Por respeito mesmo, né? São defensoras e tudo mais, pessoas que querem tudo de uma forma sustentável. Não tinha sobre isso, nada se falava sobre sustentável. Hoje fala, é o dom da divina vontade, né? É Deus já orientando o ser humano, naqueles que são puros de coração, com uma intenção pura, mesmo que não sejam pessoas assim religiosas, mas é o homem em si, é o ser humano que Deus ele religa. Ele não está preocupado com religião. Deus não está ligado somente, né? Ele quer a religião católica porque ela vai trazer a verdade, né? Ela vai explicar para o ser humano quem é Deus. Ele deu para nós católicos, né, o domínio da verdade, de a gente saber o que Deus faz, como fez, de dizer a direção, né, do que Deus realmente faz, de comunicar a revelação para nós. Então, ele escolheu os católicos para isso. Mas o ser humano, em geral, recebe o dom. Todos. Então, tem pessoas que já estão vivendo o dom. A maioria de nós já estamos... Não, a maioria não. Todos. Já estão sob a ação da divina vontade novamente. Deus já está guiando seus filhos novamente na Terra. Já está guiando. Mas eles estão em confronto ali, sempre constante. Sempre com conflito, né? Sempre com conflito ainda, porque ainda não sabem a verdade, né? Muitos que não conhecem a verdade. E Deus está íntimo da criatura novamente. Deus está tendo esse acesso íntimo com as pessoas. Está respondendo perguntas para as pessoas, está na mente das pessoas, está agindo. Deus está, né, falando com a gente novamente. A ligação da criatura já aconteceu. O mundo já está recebendo os dons, os bens de Deus. O entendimento, o conhecimento já está. Mas só que está ainda dividido. Ainda o homem e a vontade humana estão reinando juntos. A vontade divina com a vontade humana estão ainda misturados nesse momento na Terra. E o que precisa acontecer? Precisa retirar a vontade humana. Tem que tirar ela, né? Que é ela que está destruindo ainda a Terra, que ainda está direcionando a violência, que ainda está mantendo... por isso que está um conflito na Terra do jeito que está. Está uma guerra de interesses. Né? Por isso que o mundo está nessa guerra de interesses constante, né? E aí, por isso que a gente tem que entender o que está acontecendo nesse momento, a confusão geral. Foi liberado o dom da divina vontade e aconteceu uma confusão geral, porque Deus está regendo. Algumas pessoas, né, estão sendo regidas pela vontade divina, todos estão sendo chamados, mas tem gente que está ainda brigando porque não entendeu a verdade, não recebeu esse conteúdo, não recebeu esse entendimento. Por isso que a gente tem que divulgar. E à medida que a gente for divulgando, e rezando na divina vontade, as luzes do céu vão descer nas criaturas e aos poucos, né, vai acontecendo. E no meio disso tudo, Deus tem que mandar os flagelos. E os flagelos, agora nesse momento, é necessário. Porque ele vai extirpar a vontade humana da Terra. Só vai ficar a divina vontade reinando na Terra. Ele vai fazer esse processo. É a renovação. Ele fez isso no dilúvio sem dó. Ele fez isso quando mandou Jesus. Separou, né, uma ordem, né, daquele... Ao mandar Jesus, ele renovou todas as coisas, né, por causa que ele ligou o homem novamente. Aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. Aqueles que aceitam a salvação, aqueles que não aceitam a salvação. Então tem como dividir, saber exatamente quem é dele, quem não é. Agora, ele está fazendo melhor.
Agora é a santificação da terra, né? A terra pede isso, né? A natureza pede, os seres vivos da terra, que não são racionais, estão desesperados, já não aguentam mais ver a briga. Essa briga está tomando conta, né? Do mundo, do jeito que tá uma confusão de ego para o ser humano querendo ainda manter-se no poder, mas não tem mais poder. Não tem, a divina vontade está reinando, aos poucos já está, né, assumindo a forma. A gente está vendo que o mundo está sendo diferente agora, né? Tem uma força agora na Terra, Deus regendo e revirando e morando, né, em criaturas humanas. Então as coisas estão acontecendo num grau diferente. Então tudo que está acontecendo é a divina vontade aparecendo. Por isso que quem é filho da divina vontade e estuda esse conteúdo está no céu, porque está vendo Deus se manifestar. Não fica com medo. Sabe que Deus tem que fazer o que tem que fazer. Nesse momento, a gente é o Thanos. Agora lembrei o nome. Nesse momento, a gente quer que Deus seja o Thanos. Porque a gente não aguenta mais essa vida na vontade humana. O ser humano, ele quer, e ele vai colocar pessoas em segurança. Ele não vai matar as pessoas por causa da vontade humana, não. Só aquelas que quiserem. Assim, vai matar, modo de falar. Não vai destruir, mandar pro inferno. Não. É só aquelas que aceitarem, que quiserem. Ele não quer nada. Mas nesse momento, a terra tem que ser limpada. Tem que ser limpa. Tem que ser purificada. Então, ele está fazendo esse processo para poder limpar a terra, permitindo os flagelos. Qual é um dos flagelos de purificação? O coronavírus. É um momento de purificação. Mas como que acontece isso? Como que a gente consegue imaginar que Deus está fazendo isso? Ué, a maior divina vontade que pode acontecer é a justiça divina, gente. É Ele mostrar para a terra que o homem está querendo, seja das duas formas. Tanto que você tem as duas visões, dá para você ver a divina vontade. Se for um vírus natural, que surgiu lá do morcego, a gente claramente é Deus que fez. Porque é Deus que mexe com os bichos, né? Se for um vírus produzido pela vontade humana, mesma coisa. Mesma coisa. Né? Se for um vírus que foi produzido em laboratório, mesma coisa. Ele tá por cima do mesmo jeito. E ele vai usar disso do mesmo jeito. Mas eu acredito de todo o coração. É o que Deus fala. O que Ele fala no livro do céu é isso. Que Ele é que permite o sofrimento, que é Ele que permite as doenças, que é Ele que manda tudo. Agora, como Ele usa, se Ele usou o homem, se Ele usou a ciência, se Ele usou a natureza, não importa. Para mim, não importa de onde o vírus veio. Só importa o que a divina vontade está fazendo. E eu tenho que pedir para Deus, faça. Fiat. Faça logo. Quanto antes possível. A alegria do Filho da Divina Vontade nesse momento é tudo. É tudo saber que Deus está começando o seu processo de purificação. Porque a gente quer ver esse Deus no céu reinante. No céu da terra, que vai se tornar assim na terra como no céu. A gente quer ver esse Deus reinar. Urgente. A gente quer isso. E não importa o que tenha que acontecer para chegar até lá. Ai, Aline, mas aí se ele matar todo mundo... Ai, não. Ele está matando a vontade humana na terra, só isso. Ele está destruindo a vontade humana que destruiu a terra, destruiu todos nós, que destruiu tudo, que nos tirou o acesso a Ele. Opa, deixa Ele trabalhar. Ele vai manter você em segurança. Ele vai manter todas as almas em segurança. Aqueles que forem retirados da terra para uma purificação, Ele vai mantê-las em segurança. Ele disse isso no livro do céu. Ele não faz o trabalho pela metade. Só vai para o inferno a pessoa que sempre vai ser assim.
Só vai para o inferno a pessoa que virou as costas para esse projeto de vida de Deus. Todos têm esse encontro com Deus. Tenha certeza disso. Deus, Ele é fiel. Ele é verdade e vida. Ele não permite que uma criatura vá para o inferno sem ter o conhecimento pleno, como Maria tinha. Sem mostrar tudo para esse ser vivo. Aline, mas como que ele faz isso? Muitas pessoas morrem e não sabem. Ele mostra. Tem um momento de juízo, tem um momento de conversa com cada um de nós. No momento que nós morremos. Imediato. Mas Aline, se foi a vida na Terra que definiu a escolha que nós fazemos. Não, gente. Foi a escolha. É a escolha que define. É um único momento da sua vida. É uma única intenção sua dentro de você. A mais pura intenção do seu coração. Só Ele conhece. A igreja, a nossa igreja católica, por mais que ela tenha detido toda a história da humanidade, tudo, ela não sabe dizer quem foi para o inferno. Ela não sabe dizer quem está no inferno. A igreja não tem esse poder. Ninguém tem. Porque Jesus falou, não julgueis e não sereis julgados. Por mais que a igreja ajude a gente a entender, não, que você não pode pecar, O problema é aquilo que a gente já conversou aqui no nosso canal. A pessoa que viveu a vida inteira pecando, a vida inteira fazendo mal para os outros, né? Consciente que estava fazendo mal, essa pessoa, se ela lá no único momento da sua vida que Deus permitiu, ela falou, não, mesmo tendo feito esse mal todo, eu sei que o Senhor me ama, me perdoou, e eu me perdoo, e eu quero, né, prefiro o Senhor. Esse momento de escolha que você faz em Deus, esse único momento que você faz de escolha, não apaga os pecados que você fez, as penas dos pecados que você cometeu. E é aquilo que o padre Paulo Ricardo explicou sobre a Baía de Guanabara e o copinho de água. A gente já conversou sobre isso aqui. O tamanho da alma define pelo amor que ela viveu em Deus, pela fidelidade que ela viveu com Deus na terra. Então, o tamanho do que ela vai receber de Deus, dos bens que ela vai receber de Deus, depende da sua vida aqui na terra. Então, se ela viveu a sua vida em amizade com Deus, ela vai receber mais de Deus, porque ela tem mais espaço dentro dela para receber esse mais de Deus. O problema não é Deus. Ele dá para todas as criaturas igualzinho a mesma coisa. Os mesmos bens, a mesma quantidade de amor, mesmo tudo. Mas é a pessoa que muda. É o templo que não cabe. Não coube. A mudança é essa. A pessoa que vai para o inferno, ela escolhe claramente o mal. Ela prefere no momento que Deus dá de escolha para ela. E são vários momentos que Deus tem de encontro com a criatura no interior dessa alma, né? Seja ela quem for, na religião que for, todos os seres humanos têm esse momento. Todas as almas têm esse momento de autoconhecimento, conhecimento de Deus, e tem esse momento, é justiça. Deus é justo. Ninguém sabe quem foi para o inferno. Ninguém. A igreja não pode dizer. Então, a melhor coisa da gente é a gente viver em amizade com Deus toda a nossa vida. É a gente renunciar a esse pecado na nossa vida. É a gente não pecar. Quanto menos a gente pecar, mais a gente vai poder desfrutar da eternidade. Mais a gente vai poder desfrutar das alegrias que Deus tem para nós. Mais Ele vai ser íntimo de nós. Tem uma hierarquia no céu. Quanto mais você deu para Deus, mais Ele te dá. Quanto menos você deu para Deus aqui em vida, menos você vai receber. É aquilo das mansões. Tem gente que vai ter uma mansão gigantesca. Tem gente que vai ter uma mansão, uma casinha pequena. É um modo de falar. Ai, que horror!
Então Deus não é tão bom assim. Não é. Deus é bom do mesmo jeito. O problema foi nós. A felicidade é a mesma. E a justiça vai fazer com que essa pessoa entenda que ela é muito feliz, que ela tem que viver nessa inteligência da alegria verdadeira que o Padre Paulo Ricardo explica nessa aula que ele dá, Causa da Nossa Alegria. Procura no YouTube, Causa da Nossa Alegria. Quando você entender o que é alegria, você não se importa aonde você vai estar morando no céu e como você vai estar morando. O importante é que você vai estar lá. E você vai desfrutar do mesmo jeito de Deus. Ele vai ser íntimo de você para toda a eternidade. Se ele é íntimo da gente em vida, imagine depois que a gente, já estiver na glória com ele. O pouco de Deus é muito de Deus. Um copinho de Deus é muito Deus para contar a história. Você que viveu toda a sua vida na terra, desobedecendo, magoando e ofendendo a Deus, nesse copinho de Deus você vai se derramar. Você não vai acreditar que é possível você estar ali. Você vai viver numa gratidão tão grande, uma alegria tão grande. Obrigado por estar aqui, meu Deus. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado. A pessoa vai ver o resto da vida agradecendo a Deus, agradecendo as pessoas que serviram a Deus. Vai ver a vida inteira. Ela vai passar tanta eternidade entendendo tudo isso, que isso já é tão feliz, isso é tão feliz. Não tem como dizer que no céu não há felicidade plena para todos, sem distinção. Então, fique em paz. Não fique preocupado com essa hierarquia Não fique preocupado. O importante é que a pessoa vá para o céu. O importante é que ninguém vá para o inferno. Essa é a vontade de Deus, que ninguém vá para o inferno. Isso é mais importante de tudo. A gente entender isso. A gente vai lutar para que todos vá para o céu. E a gente não vai ter vergonha de falar de Deus. Então, o diabo é o rei do medo. Na vontade divina somos mais que vencedores e as portas de acesso à sua astúcia e malícia são praticamente todas barradas. Sua ação ordinária de nos tentar por disposição divina permanece, assim como se a vontade divina assim desejar. Também o poder de fazer algum mal vexatório. Então, eu vou voltar aqui. Vamos ver aqui. A chacota das coisas criadas, infelizmente, também os demônios, cuja rebelião, que perturba a ordem do Fiat muito antes do pecado original, criando desorientação e guerra no céu, foi assinada e seguida. O retorno da vontade divina, portanto, implica uma verdadeira reconciliação com a criação e coloca os demônios em fuga, que perdem muitos dos poderes que têm para prejudicar e arruinar as almas. Tá? O retorno da vontade divina na Terra. Então ela já voltou e isso já atrapalhou totalmente os poderes dos demônios já de prejudicar as almas. Por quê? Porque se você está unido com a vontade divina, participando dos poderes, atributos e propriedades do Supremo Fiat, não é possível ser sujeito e submisso ao rebelde por excelência que é o Lúcifer. Não é possível sua ação ordinária de nos tentar por disposição divina, permanece assim como se a vontade divina assim desejar, também o poder de fazer algum mal vexatório. Só se a vontade divina permite que o mal continue agindo. Então, por isso que está nesse jeito a Terra, porque a vontade divina está usando, está permitindo a purificação através dessa ação, às vezes, do mal que está trazendo o anticristo, que vai reinar, que vai... Então, a gente tem que entender que tem toda uma ação de Deus. Para poder se instaurar o seu reino, ele precisa primeiro mostrar a vontade humana e todo o mal primeiro. Ele tem que revelar. No começo da criação, lá, não foi a árvore do bem e do mal, que estava lá escondidinha, que ninguém sabia o que era o bem e o mal, ninguém sabia. Agora, ao contrário, Deus deixou o mundo viver esse bem e o mal misturado. Deixou o mundo misturado aí, o bem e o mal reinante ali, juntos, essa brigaiada. Agora o mal, ele subiu. O mal, ele está sobre a terra. E aí Deus está deixando o mal consumir o bem. E deixando o bem também aparecer. Mas o mal, ele está deixando o mal aparecer. Deixa o mal aparecer. Porque o bem revela o mal.
Quanto mais bem tem na terra, mais o mal aparece. Enquanto estava misturado, todo mundo fazendo bem, mal, todo mundo fazendo... Entendeu? Enquanto estava misturado, era uma confusão. A gente não sabia quem era o joio e o trigo. Agora Deus está separando o joio e o trigo. Como que ele faz isso? Ele vem nas pessoas que dão abertura para ele, começa a reinar nessa pessoa pela divina vontade, né? E aí essa pessoa começa a escolher só bem, só bem, só bem, só bem, só bem, só bem. Então por isso que tem que aumentar os filhos da divina vontade, tem que aumentar, tem que assumir, tem que tomar forma essa vida na divina vontade. Quando a gente está rezando, pedindo o reino da divina vontade para a criação, Deus ele vai mandar o dom da divina vontade para quem não está estudando o livro do céu, tá? Ele vai mandar, o dom da divina vontade está vindo para a criação geral. Mas os filhos da divina vontade, qual é o diferencial? É que nós estamos pedindo isso. E nós estamos assistindo isso. Nós estamos entendendo. Nós somos os assim, vamos dizer assim, os ministros de Deus que estão observando a ação de Deus na terra. Que estão observando. Nós estamos pedindo para Deus, faça, 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 fiat. Nós estamos entendendo o que Deus está fazendo. São poucos os que precisam ser esses ministros, não precisa ser tanta gente assim. Mas a divina vontade vai tomar conta. As pessoas vão entender Deus, né? Deus vai se comunicar com as pessoas, né? Deus vai ser íntimo de muitos que a gente nem sequer nunca ouviu falar a pessoa, nunca entendeu o que era Jesus, nunca ouviu falar de Jesus. Mas Deus ele vai assumir as pessoas, os seus filhos novamente. Ele vai trazer o bem dessas pessoas, vai fazer esse bem aparecer. A pessoa vai escolher o bem. Deus vai revelar para ela o mal e o bem. Ela vai escolher uma parte. E aí, na hora que está acontecendo essa purificação do bem aparecer, né, do bem querer proteger, querer cuidar do ser humano, querer cuidar da terra, querer conservar a natureza, né, esse bem de querer... Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O bem de querer conservar a natureza, o bem de continuar as pessoas nascendo, sendo protegidas, não ter o aborto, não ter a eutanásia, o bem de querer conservar a vida de todos, querer curar as pessoas, as vacinas, né? E tudo que é de bom, tudo que é bom, tudo que é bondade, tudo que é manter a vida, conservar a vida, né? Essas pessoas que são em favor da vida, a favor de proteger, de mandar você ficar em casa, que é o desejo de você se conservar, de você ficar protegido. O dinheiro não importa, o importante é a sua vida. Então, esse bem aparecendo, né? E aí a gente está vendo essa luta hoje, nessa guerra do coronavírus aí, né? A gente está vendo isso aí. As pessoas que estão mandando você ficar em casa. E as pessoas que não querem ficar em casa, porque estão importando só com o dinheiro, só importam consigo mesmos, com os benefícios que vai ter com o dinheiro, porque está perdendo seus bens, estão perdendo as contas, está pagando não conseguindo pagar as contas. O que importa? Quem que importa mais? É a vida das pessoas ou é o dinheiro? É a economia? Ah, mas sem uma coisa ou outra todo mundo vai morrer do mesmo jeito. Não é assim. Vocês sabem que não é. Porque a união faz a força. A gente pode muito bem. O dinheiro é nosso. O dinheiro tá aí, né? Pode ser que tá na mão de poucas pessoas, mas essa pessoa doente, ela vai acabar deixando o dinheiro pro governo. Pessoa doente, não tem herança, não tem filhos e tal... ela vai acabar deixando dinheiro, muitos desses doentes aí vão acabar deixando dinheiro pro governo. O governo vai ter que dividir com a gente, vai ter que... é obrigado a dividir esse dinheiro para poder manter a ordem das coisas. Senão vai virar uma guerra, a gente vai começar a roubar, as pessoas vão começar a roubar, vai virar confusão. Então, o governo tem que manter a ordem. Então, aí você tá vendo que a vontade humana vai perdendo o poder, porque o bem está subindo. O bem vai começar a aparecer e o mal vai ser cada vez mais. E aí o mal, se sentindo ameaçado, vai querer reinar. Vai querer subir no trono, mas não tem mais jeito. Porque a vontade humana, a divina está atuando. Não vai ter mais jeito. Por mais que ele tente subir, por mais que ele tenta fazer escondido nas suas reuniões, o anticristo, o demônio, coitado, vai perder todas as guerras. Porque Deus está nos homens, está em cada pessoa através da divina vontade.
Então, nós que somos os filhos da divina vontade, a gente vai assistindo e vai vendo o que Deus está fazendo e vai assistindo, vai glorificando a Deus, vai dizendo, obrigado, Senhor, fiat, seja glorificado o seu nome. Senhor, em todas as criaturas nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, pedimos perdão por esses que ainda estão na vontade humana, que ainda estão lutando, que ainda estão tentando, esses poucos que estão querendo reinar, que estão querendo dominar. A gente pede perdão por essas pessoas, porque eles não entenderam a sua mensagem. Calma, temos calma, entendemos o que Deus está fazendo. Ai, Senhor, né? Aí nessa guerra toda entre o bem e o mal, pessoas morrem. Aí a gente entende que essas pessoas que morrem, a gente sabe que Deus está protegendo muitas delas. Se elas têm o bem dentro delas, elas vão ficar protegidas. Então, é isso, gente. Desculpa se tá demorando o áudio hoje, mas é importante a gente, né, dominar esse momento ali, né, esse entendimento. É muito importante a gente compreender isso, né? O diabo é o rei do medo e nele se constrói um reino horrendo. Nunca o filho da divina vontade tem medo no relacionamento com Deus, que estabelece suas relações com seus filhos no amor, confiança, abandono, não no medo. O santo temor de Deus, a reverência devida ao Criador e o doce medo de fazer algo que possa desagradar a um Deus tão bom, amável e santo é outra coisa diferente do terrorismo de origem satânica. Indo para o caminho da vontade divina, portanto, é preciso fazer um bom reset e sintonizar o relacionamento com Deus nas frequências de confiança infinita, de uma intimidade nova e renovada, de amor combinado com um sentido muito profundo de verdadeira filiação e proteção total. A vontade humana remove a luz da alma e a torna cega, não sabe o que fazer, não sabe discernir, não encontra a medida, o equilíbrio, não vê as coisas com a luz de Deus e cai em medo. E o medo fazem coisas terríveis. Através do medo, essas pessoas que estão com medo, elas acabam, né, causando guerras, produzindo armas para se proteger de uma força invisível que nem sabe qual é. Um medo tão grande que esses poucos que detêm o poder através do medo vão fazer horrores na Terra. Então a gente precisa ficar atento e não ter medo, porque a gente tem que deixar acontecer o que Deus, na sua divina vontade, está permitindo. Confiança em Deus, confiar nele, mesmo sem entender tudo o que ele está fazendo, apesar de que nós vamos entender que é necessário a justiça divina recair sobre nós. A partir de um certo medo de Deus, cuja relação é viciada pelo medo de que se você faz algo que não funciona, ele vai nos punir. Para continuar em todos os múltiplos medo, mesmo de natureza psicológica, em que todos os homens estão emaranhados, é bom fazer uma lista ilustrativa. Medo de não ser amado, de ficar só, de não ser estimado, considerado, calculado, medo do amanhã, de não ter dinheiro suficiente, de perder o emprego, medo do sofrimento e da morte, tem medo de questionar e ter que admitir que está errado, medo de mudar as ideias de alguém, medo dos superiores, de toda pessoa constituída em autoridade, medo de se relacionar entre si, medo do escuro, medo de altura, medo de alguns animais ou insetos, medo de ficar sozinho em casa, medo do fechado, paranoia de vários tipos, medo de não estar na graça de Deus. E São Francisco Bamonte, no livro A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, fala que a Maria, a Mãe do Céu, como de fato reitera aqui, nunca teve nenhum tipo de medo, de nada nem de ninguém, e menos de todo o seu Criador. Nem nunca teve nem medo de Deus, como ela mesma diz, nem mesmo soube atravessar o mundo inteiro como o diabo com raiva admitiu durante um exorcismo relatado no texto desse padre. Como você pode ter medo de Deus que nos ama tanto, ela diz, e como continuar escravos de todos os medos humanos se este Deus todo-poderoso, em cuja onipotência e vontade vive e está imerso, nos promete custódia e proteção em tudo e nos garante que nada realmente mal pode acontecer conosco e que tudo que permanece sempre no controle absoluto de sua vontade divina, e tudo permanece sempre, né? E que tudo é e permanece sempre no controle absoluto da sua vontade divina, sempre, gente. Então não tem que ter medo, ele está acima de todos.
Ele está acima do demônio, ele está acima do anticristo, ele está acima da vontade humana, ele está acima. Então, o filho da divina vontade sabe disso. Ponto final. Acabou. Tem que falar. Se ele está acima, ele é meu Deus, ele me ama, Já entendi essa mensagem. Ponto final. Pode fazer o que o senhor quiser. Fiat. O mundo pode desmoronar ao meu lado. O senhor me ama. Fiat. Se eu morrer, o senhor vai me levar para o céu. Fiat. Só de você entender isso, o céu já é garantido para você. Se você falar para Deus, Fiat, o céu é garantido para você. É garantido, não tem conversa. Fala isso agora para Jesus. Fiat, faça-se o que o Senhor quiser nessa terra, não tem medo de nada. Fala isso para ele, para você ver se você não vai para o céu. Escreve isso. Faz assim embaixo. Escreve com letras douradas no seu coração. Te garanto. Acabou. O inferno para você já não existe. Acabou o demônio. Não tem demônio mais. Não tem mal mais que possa reinar na sua vida. Nada. Só porque você falou isso. Tô falando sério. Todos devemos aprender a ser apenas amor fundidos com Jesus. É um ótimo programa de vida. Se o coração está totalmente aberto à vontade divina, a gramática do amor é redescoberta, que é usado no céu e traça todos os remanescentes da maldita humanidade e a vontade humana que ainda obscurecem o esplendor do amor. Isto é possível recitando frequentemente, pelo menos uma vez por dia, a escritura de fusão. Unidos à divina vontade e aos raios do sol divino, é impossível permanecer no frio do não-amor ou da insatisfação. E trabalhar a partir de Deus para aprender a ser sempre e somente amor com todos, sem condições, sem hesitação e sem voltar atrás. Então, o processo de fusão com a divina vontade é você dizer isso todos os dias para você mesmo e para Deus. Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat, faça o que o Senhor quiser na minha vida. Eu já entendi tudo, sei que o Senhor está no controle, sei que o demônio não pode nada, ponto final. O homem não pode mais nada, pode acontecer o que acontecer comigo, tudo está dentro da sua divina vontade. Se eu tenho que ficar na minha casa nesse momento, amém, Fiat. Amém, Fiat. Amém, Fiat. É para proteger vidas? Amém, Fiat. É para fazer o bem? Amém, Fiat. Por isso que o católico que fica questionando tudo isso, está na vontade humana. Ponto final. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia de um Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat. Fiat. Fiat.